Roger, main B interval. Okay, stand by 13. Seja bem-vindo a mais uma vez ao nosso programa Conexão Ciência, transmitido pela TV Unifev. Meu nome é Michael e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito interessante, que é sobre mudanças climáticas. Logicamente, eu trouxe aqui uma pessoa muito... Se eu não conseguir fazer de novo, estou reprovado aqui já? Não. Seja bem-vindo a mais um programa Conexão Ciência. Eu sou o Michael e hoje nós vamos falar sobre mudanças climáticas. Tá? Para isso, eu trouxe aqui um especialista no tema, o meu amigo Paulo Penasso. Por favor, Paulo, seja bem-vindo. Bom, Paulo é engenheiro químico formado pela FEI, trabalha na área já de meio ambiente há muito tempo. Né? Eu gostaria que você falasse mais. Quase 8 anos. Quase 8 anos. Me diga sobre a sua experiência, primeiramente. Eu trabalho num órgão estadual do governo e trabalho sempre nessa área de fiscalização, de acompanhamento ambiental. Faz, como eu falei, já 8 anos, então minha formação é engenharia química, mas eu já fui para essa parte de indústria, voltei e agora estou só na parte de fiscalização ambiental. Essa parte é muito legal, né? Eu acho que é interessante legal, trabalhar com normativas, né? Porque se a gente só trabalhar com a parte de engenharia química na produção, a gente também tem que cuidar um pouco da matéria-prima para poder produzir, né? Você deve ser apaixonado pelo meio ambiente, eu acredito. Com certeza. Tem que ser, Todos deveríamos ser. Todos deveríamos ser. Você também de casa precisa ser também apaixonado pelo meio ambiente, como esse rapaz. Bom, seja bem-vindo mais uma vez, Paulo. Obrigado pelo convite. Opa. Nós vamos falar hoje sobre mudanças climáticas, tá? Bom, tema muito abrangente. Controverso. E assim, nós sabemos que a Terra passa por mudanças climáticas naturais, né? Pelo menos nos últimos 650 mil anos, conforme especialistas dizem, né? A Terra já passou por mais de 6 mudanças climáticas, 6 eras glaciais. Ciclos. O último vem há 7 mil anos, parece, né? Há 7 mil anos aconteceu a última era glacial e agora chegamos que parece que essa mudança aqui não é tão normal como se parece, como já aconteceu antes. O que os cientistas têm tentado estudar e apresentar e provar de alguma forma é que a ação do homem, né, a ação antrópica, está fazendo com que esses ciclos que antes eram naturais ou se acelerem ou sejam drásticos demais. Então, exatamente. E aí a gente sente o efeito, né? E aí a gente entra na mudança temperatura climática. Votuporanga não é tão quente assim, né? Não, quase dizer que parece quase nada, exato. Isso é uma ironia, certo? Quatro estações, né? Quente, muito quente, muito quente, um pouco quente. E um pouquinho quente. Né? Aqui atrás nós estamos, parece que nós estamos viajando, nós estamos no pico da onde? Do monte Kilimanjaro, na África. Maior montanha do continente africano. 5.890 Parece que é meio frio aqui, né? Lá em cima ele tem o que a gente chama de neve permanente, né? Que é em função da altitude mesmo. Sim. Porque como é muito alto, formam-se... Mas diga para o pessoal que está de casa aí, qual que é a altura desse monte aqui? Então, 5.895, acho que se eu não me engano, metros de altitude. Tá bem baixo. São 6 dias aí de caminhada. Dá pra ver lá do telescópio, né? Dá pra ver do telescópio Hubble certinho, né? E esses glaciares aí todos se formaram ao longo de muitos anos, que são esses riscos. Mas que a gente peraí, consegue ver. Essa foto aqui foi tirada por você, né? Foi. Essa foto que você esteve na África. Fui lá, subi, ralei. Fantástico. Quase morri, respirei. Requer muito treinamento. Com certeza você vai falar sobre essa camada de gelo aí que... Mais pra frente a gente vai comentar. Vamos comentar, aí, né? E uma mudança climática que o pessoal está estudando que pode ter afetado. Isso daí era maior em algum momento do passado. Perfeito. Bom, então assim, você está aqui para falar sobre mudança climática, certo? E assim como nós já falamos, a mudança climática é natural por um certo ponto de vista, certo? Porque nós sabemos que a Terra ela tem uma angulação, né, com relação ao plano do Sol, né? Ela está lá orbitando, né, transladando ao redor do Sol, ela tem uma inclinação e essa inclinação ela varia ao longo dos anos, né? Ela tem uma certa precessão e isso faz com que a energia que a Terra recebe, solar, né, seja variável ao longo dos anos. Logicamente isso interfere, né, muito na mudança climática do planeta, mas esse último gráfico aqui, eu quero discutir com você, esse gráfico, né, mostra que
parece que as coisas estão diferentes, que parece que a ação do homem, né, está fazendo com que o nível do dióxido de carbono eleve... Você vê que tem uma variação. Esse gráfico ele vem de, acho que é 400 mil anos atrás. Então é uma previsão, eles fazem essa oscilação, você vê que são as eras normais. E a partir do momento que o homem entra em ação, a gente tem uma explosão aí do nível de dióxido de carbono. Já está quase 400 partes por milhões, é isso? Isso, que era numa média aí de 260, então quase o dobro aí. Agora, falando em 80%. Exato, realmente. e aí esse nível de dióxido de carbono, né, logicamente um certo nível... normal, é normal, normal precisa, né, e ela é necessária para... A gente vai falar também algumas variações naturais, então é normal que essa variação, que essa quantidade oscile, aí como também o próprio gráfico mostra. Certo. Mas só esse pico aqui está estranho, né? Está diferente. Está diferente, né? Alguma coisa tem. Parece que esse pico aumentou dessa forma nos últimos 50 anos. Né? E parece que é uma mudança depois da Revolução Industrial. A Revolução Industrial que fez com que houvesse a maior emissão de dióxido de carbono, não é verdade? No século XIX, aí, quando começou, né? Certo. Acho que 1800 e alguma coisinha, que as indústrias realmente começaram a se desenvolver. Sim. E aí esse pico começou, tanto que o gráfico zero dele é 1950, que na verdade foi onde a gente começou a ter dados de medição. Até então, a gente pensava em ganhar dinheiro e produzir, a gente não pensava em meio ambiente. Exato. A partir de um ponto, a gente começou a monitorar certos aspectos da Terra, desde disponibilidade hídrica, né, quantidades de chuva, umidade, enfim, muita coisa. E aí, a partir desse momento, a gente começa a ter esse tipo de análise. Peraí, o mundo todo, hoje, né, como que a gente está hoje, em termos de mundo? Tem algumas regiões que a gente conhece, que é deserto, seco, né? Mas a gente está vendo variações. Por quê? E aí o pessoal começou a pegar aqueles dados históricos, até então alguns dados, né, que a gente talvez nem usasse tanto, e aí começou a reparar, realmente isso aqui indica alguma coisa que a gente vai... Nós vamos discutir, exatamente. Bom, e é sabido também que o efeito dióxido de carbono, né, ele consegue capturar calor, né, ele absorve calor infravermelho, né, que é uma das radiações que nós recebemos do Sol. Né, e a NASA utiliza isso, essa característica física, para analisar o nível de dióxido de carbono da atmosfera. Né? Ela utiliza a mesma característica física. Né? Bom, então assim, quais são as evidências, Paulo, de que há uma mudança climática e que o homem realmente pode ter a sua influência? São diversas já. Né? Vamos citar. A gente começa com o aumento dos níveis dos mares, que os oceanos começaram a tem as boinhas que ficam lá no fundo da praia, que a gente nem sabe para que serve, tem muitas delas espalhadas. Essas boinhas estão medindo lá o nível de água que está subindo. É uma variação também comum, até em função da própria maré, com a lua, né, com toda a parte gravitacional. O sol também. Além dessa variação normal, está ocorrendo uma variação do volume para maior. E esse então, volume a gente está vendo um aumento que vem de outro, né, de uma outra evidência que indica que é o derretimento das calotas polares. Exato. Calotas polares, gelos eternos, igual a gente viu lá no Kilimanjaro. Esse tipo de derretimento está fazendo. A temperatura também a temperatura do oceano também é elevando. Também está elevando. Nós temos uma então a gente tem toda essa questão aí, junto com a acidificação também dos oceanos. Em termos de aumento de temperatura e aumento de volume, né, a gente vê aí na imagem, que a gente teve 6 metros de elevação em alguns pontos específicos. Então, exatamente. Assim, tem regiões que são mais, vamos dizer assim, sensíveis, que a gente consegue visualizar isso de uma forma maior. Entendo. Né? E tem países que se preocupam em monitorar isso porque tem cidades muito baixas. Veneza, por exemplo, que é uma cidade feita em cima da água. Países Baixos, né? A Holanda chama Países Baixos porque ela está abaixo do nível do mar. Exato. Então, se o mar subir mais do que tem hoje, eles vão ter uma modificação maior. Mas Manhattan, a ilha toda que já litoral ali dos Estados Unidos, por exemplo, litoral também nordeste brasileiro, está sofrendo com isso. Esse gráfico, por exemplo, essa figura aqui que nós estamos olhando é o norte, brasileiro, né? Lá no Amapá. Isso. Né? E essa região a vermelha. De Macapá, a região ali em vermelha é onde a água já subiu 6 metros. 6 metros. Então parte aqui da Terra já desapareceu. Isso. Do continente, né, já foi inundado. E aí assim, né, na verdade a gente tem uma cidade próxima ali, mas não é tão grande. Se você faz isso num grande núcleo como Nova York, 6 metros você afunda Manhattan. 8 milhões de habitantes aí sendo afetados. É que parece que, o avanço é muito pequeno ao longo do tempo. Isso. Só que nós temos que tomar cuidado que depois de algum tempo esse avanço vai ser considerável e nós temos que pensar nisso. Quanto mais a temperatura global vai aumentando, a gente tem esse problema do nível se acelerando. Né? Exato.
Bom, e você falou também sobre a acidificação dos oceanos, né? Isso logicamente deve ser devido ao aumento da concentração de dióxido de carbono atmosférico Também. e a interação com a superfície do oceano. Mesmo o Exato, próprio exato. gases de enxofre, gases de óxido nitroso, que Certo. formam ácidos e se precipitam em forma de chuva e acabam Certo. também. Aí a vida marinha aumentando. também, ela sofre consequências com isso. Muito, muito. Qualquer mudança até que sensível de pH, que para nós, ser humano, talvez não seja tão relevante, para corais, para a vida marítima, principalmente a vida em oceano, que ela é muito sensível. Pode ter aí destruição de recifes, muita coisa. E é uma parcela considerável da produção de oxigênio, certo, Marinho? Isso. A São- parte da respiração, É uma outra, é uma fonte é um outro de respiração pulmão, exatamente. da Terra. Né? Assim como temos as florestas, os corais também são importantes, Tem tá? estudos que mostram que Certo. eles produzem uma grande quantidade de oxigênio. A diminuição das camadas permanentes, você disse também a respeito Isso, do que Kilimanjaro, é, mas... que é um pouquinho que É. aumenta o nível do oceano. Né? Então, exato. essa imagem que a gente está vendo agora, né, que é do gelo lá da Patagônia, então você Isso. pode ver aí que tem uma variação muito grande. O antes aqui Né? e o depois aqui, Isso. né? E aí a gente pode ver que do depois a gente tem uma área que está em mais vermelho, que o vermelho É. ficou mais evidente, Exato. que é justamente porque o gelo foi derretendo das partes altas, né? E Uhum. o próprio lago, que antes tinha áreas muito aí, mais evidentes de gelo, já Exato. tem muito menos na parte Tem muito superior, menos. né? Muito menos. Então isso é mais uma evidência de que tem algo acontecendo. Certo, essa fotografia foi retirada pela NASA, né? Por uma das sondas orbitais, né, da NASA. Importantíssima, né? Que mostra Ótimo. essa variação. Outra imagem também mostrando a mudanças, né, que está acontecendo é esse lago Poopó Isso. na Bolívia, né? Antes nós temos a imagem Aqui. aí desse lago, né? É grande, né? Todo... E depois aí aqui, depois você de, já vê que tem uma diminuição muito grande, Depois até de- uma área mais verde. depois de no 30 canto. anos, né? Isso. É. Então também você vê, É. não é um lapso de tempo tão grande como Não a é, gente tem 30 alguns anos. casos, mas Exato. já também apresentando sinais aí. Né? Exato, exato. Outra fotografia também é derretimento das camadas de gelos do Coricalis, no Peru. Essa é bem né? evidente, né? Você Aqui vê são que- 50 anos de diferença. Você vê que tem toda uma faixa no meio aqui, que o gelo tá bem evidente. bem denso, E de né? repente É. você olha, já tem um lago que Já antes tem um você lago. praticamente nem visualizava, né? Exatamente. Não existia. Não né? existia esse lago, né? Interessantíssimo. Então isso também é mais uma Interessantíssimo. evidência. É. Né, dos- Bom, e outra coisa, com o aumento o aumento da concentração de dióxido de carbono atmosférico, há também o aumento da temperatura global, a temperatura da que atmosfera. é o que a gente conhece por aquecimento global. Né? Isso. Esse é o famoso evento mais que sempre está em, Discutido. em Tá, discussão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Donald em Trump. evidência aí, Exatamente, porque ele fala que, Que ele- isso não é verdade, mas tudo bem. Mas, Daqui a enfim, pouco a gente entra no ele é um assunto caso Donald à Trump, parte, que é um caso né? à parte, exato. Então, assim, as evidências científicas, É. vários estudos independentes, não vinculados à Certo. indústria, não vinculados a nenhum organismo, Certo. mostram que tem mesmo essa tendência de aumentar a temperatura e que essa tendência natural está sendo Certo. fortalecida pela ação do homem. Certo. Então, o aumento da temperatura é o que a gente realmente... Esse vídeo aqui, esse time-lapse, né, da NASA, mostra o aumento da temperatura do globo, né, de 20 anos, 30 anos para trás, uma coisa assim. Então vocês podem olhar aqui, está rolando o vídeo aqui, né, e vai rolar, e você vai enxergar um mapa, regiões em vermelho, Isso, mostrando pelo menos no máximo 1,1 como graus isso alterou. Celsius de Que alteração. para nós né? a gente fala 1 grau, 1 grau. Celsius, né? Não é quase nada. Quando você pega uma água gelada, se ela tá 18, tá 17, tá 16, Tanto faz, pra né? você não tem a sensibilidade. Exato. Mas quando a gente fala em organismos, ecossistemas, Uma ecologia, mudança. qualquer mudança, até de meio grau, Os efeitos de são décimo de gigantescos. grau, os efeitos podem ser muito maiores. Muito grandes, né? Por exemplo, existe uma outra aqui, ó. Essa é uma imagem que eu gostaria também de falar contigo, né, que mostra como seria o planeta se aumentasse 4 graus Celsius. Olha só. Olha o absurdo. Né? É, Porque até a gente vai explicar daqui a pouquinho, que a gente vai entrar numa parte mais de causas mesmo, né, de Isso. onde vem, mas esse aumento de temperatura, né, essa 4 graus, assim, é a média global do planeta, né? Então, essa média, ela subindo demais, quer dizer que todo o planeta está subindo. Então não é só 4 Interessante. graus nessas áreas. Não, é todo o globo, é a média, todo o né? globo. Porque a mudança climática envolve médias. Isso, Certo? exato. Como você vai Que é uma- explicar, você vai explicar mais detalhadamente a respeito desses efeitos no próximo bloco. Não saia daí. Voltamos já com Conexão Ciência. Até mais.